meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofílico.com. E hoje a gente está aqui com mais um Conversas Audiofílicas. Dessa vez eu tenho o prazer de trazer o meu amigo Gabriel Neto, que é um jornalista e que tem focado a sua carreira em futebol, né? Que é uma paixão da vida dele. E que é uma coisa bem interessante porque eu resolvi trazer o Conversas Audiofílicas aqui com temáticas que tenham a ver com o cotidiano da gente, porque tudo que a gente faz tem a ver com o som. E muitas vezes a gente não analisa e não percebe as coisas que estão ao nosso redor, culturalmente falando, através do som. Como eu já disse antes no audiofílico, é muito comum a gente reduzir a nossa audiofilia apenas a escutar música. Isso é impensável se a gente for pensar a quantidade de sons que existem no mundo, né? E no futebol, no caso, é uma coisa que é tão central na vida do brasileiro, na cultura brasileira, né? Que a gente não para escutar aquilo que o futebol tem para nos mostrar no seu campo sonoro, né? E, enfim, sons das torcidas, sons do campo, sons que levam ao futebol. Bom, então obrigado, Abreu, por estar aqui. E aí eu queria, na verdade, perguntar, Abreu, por que que você tem focado sua carreira no futebol? Como é que você começou com isso? É, Primeiro, obrigado, né? Você, Branco. Branco porque a gente se conhece a gente se conhece desde sempre como Branco, né? Obrigado a você, Israel Branco, pelo convite. Cara, é, quem me conhece é difícil não me associar a futebol, sabe? Acho que o cenário que já tá montado já fala um pouquinho, né? Trouxe algumas camisas pra gente montar aqui o cenário. Algumas camisas são, isso é, sei lá, quase metade das camisas que eu tenho, a outra metade eu não pude trazer, mas essas aqui são algumas especiais que eu tenho de seleções e de times. E tô com a camisa relacionada também a futebol. Tenho 6 tatuagens, das 6, 3 são relacionadas a futebol. Então, assim, quem me conhece sabe, já me associa diretamente ao futebol. E Sim. desde que eu me entendo por gente, eu me entendo gostando de futebol, com a bola no pé, brincando na rua, ouvindo o jogo de futebol, indo para estádio. Então, assim, era muito difícil eu não seguir uma profissão nesse sentido, apesar de que eu estou trabalhando com futebol mais diretamente, assim, sendo assalariado, né? A gente pode falar assim, há quase um ano com futebol. E aí, antes disso, eu trabalhava com outra profissão, mas nunca deixei de lado essa veia, essa veia futebolística, vamos dizer assim. Eu consumo muito futebol, eu assisto muito vídeo no YouTube de futebol, escuto muito podcast sobre futebol, muito além do meu trabalho, né, normal, eu também consumo futebol. Então, assim, esses dias até me perguntaram se eu gosto mais do meu time Uhum. ou de futebol. Sim. E é uma pergunta interessante, assim, na hora eu pensei assim, pô, eu acho que eu gosto mais de futebol. Quem vai estar assistindo aí talvez tenha até um choque em relação a isso, mas é Aham. porque eu já vivi situações eu já vivi situações no estádio sem ser assistindo jogo de futebol do meu time. Então, eu fui pro estádio porque era futebol, Sim. entendeu? Eu assisto jogo de futebol, por exemplo, na internet, jogo da segunda divisão do Campeonato Argentino ou do Uhum. Campeonato Uruguaio pela Uhum. internet. Então, acho que quem faz isso é quem gosta mais de futebol do que seu time. Não que se fosse meu time eu não assistiria, eu assistiria, Uhum. logicamente. Mas se é futebol, eu tô vendo ali de alguma forma. Tanto que apesar, eu tenho meu trabalho, né? E aí eu também tenho por fora, eu alimento um site de futebol também, que é o Dentro do Campo, né? Dentro do campo.com.br. E lá, vez por outra, eu escrevo alguma coisa sobre futebol, alguma coisa, algum tema assim, quando eu tenho tempo, né? Uhum. Agora tá menos, na Copa do Mundo, por exemplo. 50 dias antes da Copa do Mundo, eu e mais 2 amigos, nós fizemos 50 textos sobre 50 histórias envolvendo Copa do Mundo antes da Copa de 2018, né? Então, assim, é difícil não olhar para mim e não ver futebol. Não só, e não só futebol profissional masculino, assim como futebol feminino, futsal feminino. Então, assim, se tem uma bola ali rolando, eu tô assistindo. Entendi. Abreu, assim, vamos começar então a direcionar para o som. Como é que é a vivência do torcedor de futebol, do apreciador de futebol com o som? Porque eu entendo que um dos pontos centrais, não sei se isso no mundo todo, né? Mas
futebolfilia, vamos dizer assim, né? Na paixão pelo futebol, é o consumo da rádio, né? Sim. Então, inclusive, muitos torcedores, eu já ouvi muitos torcedores dizendo que não faz sentido você ir para um estádio sem um rádio, né? Muitos torcedores vão para o estádio com um radinho assim de lado, tá? Semana passada, inclusive, meu irmão foi pro estádio, assim, meu irmão não é muito de ir pra estádio, mas ele foi pro estádio assistir um jogo local aqui, Ferroviário, alguém, e foi com um rádiozinho com o sogro dele, assim. Ele nem é de ir pra estádio e tal, mas assim, foi com aquele rádiozinho, aquela coisa Foi tradicional, né? bem típica, assim, né? E tem esse consumo do rádio, né? Assim, tem esse consumo sonoro, né? Além do consumo visual, né? Especialmente porque no estádio você nem sempre consegue ver muito bem, né? O rádio, ele tá diretamente ligado ao futebol, à história do futebol brasileiro, né? As primeiras Copas do Mundo foram transmitidas aqui no nosso país a partir do rádio. Uhum. Então, muitas pessoas não assistiram a Copa de 50, só ouviram o relato do gol do Gija contra o Brasil lá, que calou 200 mil pessoas no Maracanã. Então, o rádio ele tá muito ligado mesmo ao futebol, e é interessante você ouvir isso, você saber disso, porque, principalmente aqui na nossa imprensa, nossa crônica cearense, tem muita gente das antigas, né, como a gente diz. Então, é legal você de repente, você entrevistar ou conversar com alguém que já vivenciou, e nós dois já tivemos essa experiência, por exemplo, em um trabalho que nós fizemos, de entrevistar alguém que já passou por aquilo, e alguém que mudou a reação do torcedor. Então, assim, o rádio, ele muda muito a reação do torcedor. Quando eu era criança, que eu ia pro estádio, tinha um narrador, tem ainda um narrador, que ele dizia lá um jargão, e quando ele dizia, a torcida ficava... Quem era? Era o Gomes Farias. Sim. Né? Eu torço Ceará, né? E aí, quando eu ia pro estádio e tal, e aí, quando eu era criança, que eu ia pro estádio, eu ficava lá com meu pai com o radinho, e ele dizia, alô, Gandaia Alvinegro, é o Ceará ou não é? Aí eu só vi o pessoal, e eu não entendi o que era. Sim. Porque eu não tava ouvindo rádio, meu pai que ouvia. E aí, o pessoal, quando eu vi aquele... Aí eu olhava assim, né? Eu achava estranho, assim, caramba, o que é isso, né? Sim. E assim, era tipo assim, umas 10 vezes durante o jogo. E depois, já o tempo passando e tal, e eu passei a ouvir mais rádio, eu passei a acompanhar o trabalho do Gomes Farias. E aí eu percebi que ele fazia aquilo para poder empolgar a torcida. Uhum. Em determinado momento ele percebia que o jogo não estava positivo para o Ceará de alguma forma, e ele dizia, a torcida se empolgava a partir do que ele falava. Então, assim, essa ligação rádio e torcedor, ela é muito forte mesmo, inclusive até hoje. Até hoje, assim, eu trabalho eu, além de torcedor, eu também trabalho no Ceará, né? Então, assim, a gente tem contato direto com o pessoal da rádio, e a gente vê o dia a dia deles, vê o trabalho deles, e a gente vê que aquilo dali, eles conseguem transmitir o jogo de uma forma diferente. Se você ouvir o jogo na rádio, o jogo que você escuta na rádio, ele é diferente do jogo que você escuta, que você assiste na TV. Sim, você fica muito mais nervoso. Você fica mais nervoso, muito a velocidade é outra, é diferente, o ritmo é outro. Nossa, tem comparação, porque você não tá vendo. Então ele tá passando uma emoção, ele tá te colocando ali dentro do jogo. E é interessante também, não sei se tu já chegou a perceber isso, mas tem uma coisa que eu sempre percebi quando eu era criança, e até hoje, quando eu tô no estádio, eu sempre vejo, quando acontece um gol, seja do time que for, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, o repórter lá, em questão, ele pega o microfone e levanta. Ele tá atrás do gol e levanta, para captar o som da torcida, o barulho, o grito do gol, né? Eu nem sei se ele precisava fazer aquilo. Sim. Mas é um gesto tradicional já que ele levanta. Tipo, vai ter um pênalti, ele já tá aqui. Teve um gol, ele levanta. Então, assim, é muito interessante, porque se você for ouvir uma narração de gol, você percebe que o narrador, ele para quando ele grita gol. Ele grita, bola passou, gol. Aí quando ele grita gol, aí... É exatamente nesse momento que o setorista, o repórter que tá lá, ele levanta. E aí, depois aí ele, gol! Aí ele solta o grito de gol. Então, é um roteiro ali já bem... Um roteiro audiófilo, né, basicamente. Exatamente. E aí, quando eu era criança, por exemplo, quando eu passei a ouvir rádio e eu passei a perceber isso,
Eu ficava em casa narrando o jogo, eu sentava de frente à TV, pegava uma folha de papel, enrolava e tal, e simulava o microfone. Uhum. E eu fazia exatamente esse processo. Quando eu narrava aqui, quando saiu o gol, eu baixava o volume da TV, né? Uhum. Quando acontecia o gol, aí eu mesmo fazia o... Aí eu continuava com gol. Então, assim, é uma coisa que quem gosta de futebol aprende aquilo ali naturalmente e não estranha aquele Uhum. movimento. Uhum. E aí é interessante pensar que quando você... Uma coisa que você falou aí, que, assim, eu não tenho um histórico muito grande com futebol na minha vida, né? O futebol se tornou algo relevante na minha vida de uns tempos pra cá, assim. E eu sempre tive esse costume, né? De assistir basicamente Copa do Mundo, né? E tal. E às vezes na churrascaria aqui perto, Esporadicamente um jogo. assistir um jogo ou outro e tal. Meu avô torcia vários times e eu torcia com ele, né? Até quando ele faleceu. Mas assim, sempre na televisão, né? E aí é interessante porque recentemente eu tenho feito algumas viagens e às vezes eu sintonizo para escutar alguma rádio para escutar o futebol, né? E ao passo que na televisão você está mais ciente de tudo que está acontecendo, você vê a posição dos jogadores, você tenta antecipar até se um jogador vai avançar ou não. Mas na rádio, a pessoa fica com muita raiva, assim, às vezes, porque você fica assim, como se realmente fosse acontecer o gol, e na verdade não vai. E assim, É, você percebe que o radialista, ele levanta, assim, como se, é. tipo assim, e vai, não sei o quê, eu não sei nem imitar, assim, Ele mas passa a emoção. Ele passa que, a emoção do jogo. ele passa uma emoção que nem sempre Às se vezes, você né? Às vezes vê, acontece. nem sempre se você vê, nem, não é tão emocionante assim, É. mas ele levanta, assim, né? Ele faz isso acontecer, né? É, que foi, inclusive, o que você citou aí de uma história recente que a gente ouviu do Júlio Salles, que ele É, teve é, um jogo, né? E ele levantou torcidas em jogos, né? exatamente. A história em questão é na final da Copa Norte-Nordeste, né? O Ceará, de 69. Aham. O Ceará havia perdido o primeiro jogo para o Remo, fora de casa, e estava perdendo o jogo em casa por 2-0 e estava perdendo o título. E a Copa Norte-Nordeste, na época, era uma competição tradicionalíssima e tal, e para a época, era algo como se fosse um campeonato nacional, Uhum. apesar de ser um regional. Mas é outra época, é outro contexto e tal, enfim. Não tinha tantas competições como a gente tem hoje, né, em 2020. Mas. E aí o Júlio Salles, um paraense, estava lá narrando por uma emissora cearense, não torce Ceará, Uhum. mas ali no momento ele fez o trabalho dele e ele entendeu que naquele momento o Ceará em campo precisava do apoio da torcida. E aí ele começou a instigar a torcida. E eu acho que deve ser muito interessante pra um. E realmente ele levantou, né? E realmente ele levantou. E aí ele ficou, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele não tinha o jargão que o Gomes Farias Aham. tem. Inclusive o Gomes Farias não narrou esse jogo Uhum. por outras questões. Só estava narrando ele, o Tom Barros, no dia. E o Tom Barros meio que já tinha desacreditado da partida. E Sim, ele não desacreditou. sim. E aí ele vai e fica, vamos lá, e dá. E a torcida começou Não, a partir dessa chamada do Júlio, começou a se empolgar, se empolgar. E aí aconteceu a virada. O Ceará vira o jogo, Uhum. vence por 3-2 a partir também desse movimento do Júlio Salles. O Ceará vira o jogo, 3-2. 2 dias depois, volta a campo, vence o Remo por 3-0 e Uhum. conquista o título. Mas é muito massa, assim, eu acho que, pensando como cineasta, né, como realizador audiovisual, eu acho que o ápice do meu trabalho, independente se estou fazendo um curta pra web, um documentário, ou enfim, o que for, né, ainda vou lançar um longa, né, mas já lancei um longa de documentário, né, mas um longa de ficção ainda não. Mas é você ver a reação do pessoal. Você perceber que você consegue, com É, a sua arte, a sua comunicação, você consegue. Não é essa palavra que eu quero dizer, mas vou usar essa palavra que é manipular pessoas. E não necessariamente isso é uma coisa não necessariamente ruim. Você pode manipular uma felicidade, você pode motivar, né, a pessoa a se sentir bem, se sentir mais com aquela adrenalina, ou o que for. é. E eu acho que na rádio, eu sinto que as pessoas conseguem fazer isso com mais proeza do que na TV, sabe? Hoje eu não vou mais pro estádio pra torcer, né? Assim, eu vou pra trabalhar, não deixo de torcer, mas não como um torcedor tradicional, né? Que
compra seu ingresso, que é associado, que vai e tal. Mas quando eu ia para os jogos, eu fazia um ritual também. Eu tinha uma playlist, né, no pendrive, e dentro dessa playlist, com algumas músicas da torcida e tal, já para ir ali entrando no ritmo do jogo e tal, no clima do jogo, dentro dessa playlist tinha gols. Uhum. Gols marcantes da história do Ceará. E toda a vida que eu ouvia o gol, me empolgava, assim, e eu não conseguia ir pro jogo sem ouvir aquilo dali. Porque aquilo dali me remetia a boas lembranças. Uhum. E eram boas lembranças vindas do rádio. Uhum. Vindas de narração, de gol de tetracampeonato, de gol de um título que o Ceará, no momento, era inferior ao Fortaleza, entendeu? De um jogo marcante numa campanha de Copa do Brasil, por exemplo. Uhum. Então, assim, ou de uma competição internacional como a Sul-Americana. Então, assim, são áudios que me empolgam, que me empolgavam e que continuam me empolgando. Hoje eu não faço mais esse processo, mas eu ainda escuto, né? Então, assim, são áudios que me empolgam e a partir disso que eu entrava no clima do jogo. Então, eu entrava no clima do jogo a partir de um som que eu já conhecia. Sim. Até porque isso cria uma identidade. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim, em pessoas que são torcedores mesmo, assim, eu não me considero nem um torcedor, assim, não considero assim, mas é que eu não consigo me considerar torcedor ainda porque eu não tenho uma educação nesse nível, assim, de... Educação eu quero dizer, Sim. não de De bem acompanhar educado mais, ou de mal acompanhar educado, algo do tipo, mas uma educação, assim, de ter sido desenvolvido a minha identidade, a minha personalidade, através disso. Assim, pra mim, é um negócio assim que, por exemplo, esses dias eu fui assistir um jogo com um amigo meu, alguns amigos meus, e eu falei, cara, não vou mais assistir com vocês. Vocês são muito amigos meus, sabe? Mas, assim, são reações que eu fico assustado, cara. Sabe? Reação, assim, de puxar a calça pra cima, assim, com raiva, sabe? E não só isso, mas também as reações sonoras, de você gritar e de você sair, ir pra janela e gritar com o vizinho que você sabe que torce outro time, você quer provocar esse vizinho e algo Soltar um assim. rojão. Né, tipo... Mas é isso, assim, é algo muito alto. É algo muito... Intenso. Muito intenso, mas também muito alto, assim, em termos sonoros, assim. Você percebe que não é algo sutil, sabe? Pelo menos no Brasil. Imagino que talvez tenha outros países que talvez seja meio que nem tênis, assim. Não sei. Mas que talvez seja meio que alguém faz uma jogada boa, o pessoal só aplaude, assim... Não combina muito com o jogo, assim. Eu, particularmente, por ter sido criado, praticamente criado no estádio, assim, como eu falei anteriormente, desde que eu me entendo por gente, né, como a gente fala, assim, a minha primeira lembrança, assim, de vida, praticamente, é relacionada ao futebol. Uhum. É eu jogando futebol. Minha primeira lembrança, assim, e depois lembrança em estádio. Sim. Meu pai me levando e tal, enfim. Mas a minha primeira lembrança é essa. Então, eu me acostumei a barulho no estádio, né? A som, a zoada, como a gente fala. Então, e aquele ambiente, pra mim, é muito natural. Uhum. Então, Pois é, assim, o que eu tô falando, é um desenvolvimento de identidade. Se eu fosse para um estádio, por exemplo, que não tivesse barulho, e se for uma partida de tênis, eu vou entender que faz parte do contexto. Sim. Mas não faz parte do contexto não ter o som alto no futebol. Não faz parte. Tanto que uma partida de portões fechados, uma é morta. Uhum. Não sei se eu tava... Não tava, não. Esses dias eu tava eu tava com uma pessoa e ele tava falando justamente sobre ações numa partida de portões fechados. Ele falou, cara, assistir jogo assim na televisão de partida de portões fechados é uma coisa muito estranha porque você só escuta assim. É só alguém gritando. Só os jogadores. Você só consegue ouvir os jogadores e uma reação ou outra de alguém que está acompanhando o jogo na arquibancada, alguém que compõe ali o staff do clube, né? A primeira vez que eu fui num estádio lotado foi muito recentemente, né, inclusive. Foi no Clássico Rei, aqui, em Fortaleza. E eu tremi. Assim, eu me senti... Eu tinha até uma pessoa que a gente conhece em comum que falou assim, eita, ele tá todo se tremendo aí. E eu tava mesmo, assim, porque é estranho.
Você não tem proximidade com aquele espaço e você vê aquela multidão ali, aquelas dezenas de milhares de pessoas E o gritando, barulho vai aumentando, e né? Aos gritando poucos um ele com o vai... outro, assim, sabe? É um negócio assim. Tanto que quando você tem um momento chocante, o silêncio que acontece no estádio também é chocante. Isso. Né? Assim, falando disso que você citou, de Clássico Rei, eu particularmente eu encorajo todo mundo a ir pelo menos uma vez acompanhar um Clássico Rei. Uhum. A gente sabe que tem outras questões envolvidas, né, como segurança, que quem não tem o costume, obviamente, quem não é ambientado aquela situação, ela pode estranhar uma situação de conflito ali entre torcedores, mas eu encorajo todo mundo a ir porque eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que precisa passar na De vida. um grande jogo, De um né? grande jogo, porque assim, Aham. não é só o jogo no campo. Dificilmente você vai ver um Clássico Rei aqui no nosso estado, uma partida que seja tecnicamente fraca. Sim. Então, assim, falando especificamente do jogo em si, tecnicamente ela dificilmente ela vai ser fraca. E ela dificilmente vai ser fraca porque ela é reflexo da arquibancada. Uhum. Então, assim, o que acontece no campo é reflexo da arquibancada. Se a arquibancada tá viva, tá pulsante, tá tremendo, o campo ele vai tremer também. Sim. O jogador ele vai se envolver. Uhum. Então, assim, dificilmente a gente vai ter um jogo tecnicamente ruim, porque dificilmente a gente tem torcidas fracas que não cantam. Então, assim, Aham. se você for acompanhar um Clássico Rei, de perto, eu acredito que de casa, na TV, você já tem uma ideia. Sim. Mas no estádio, totalmente E é diferente. muito diferente, por exemplo, de um jogo grande de Copa do Mundo, por exemplo. Sim, é muito Em diferente. Copa do Mundo, os ânimos são bem mais... Mas entra também uma outra questão, né? O público é diferente, né? Não, O é o que eu público tô de Copa falando. do Mundo, ele Muitas vezes nem é um público que vai pra Ele estádio, ele não é muitas um público vezes. acostumado com o Sim. estádio. Ele é um público que eventualmente vai. Aham. Que vai naquele jogo Que específico. entende que é um evento Que é internacional. um evento. Aquilo ali pra ele, exatamente isso. Aquilo ali pra ele é um evento. Uhum. Uma partida de futebol pra mim nunca foi um evento, nunca vai ser. É uma rotina. Entendeu? Né? Pra mim nunca vai ser. Exatamente. Pra mim é sempre o jogo. Uhum. É sempre o jogo. Eu sempre trato como o jogo. Eu e todo mundo que tem essa identidade. E como eu tô dizendo, é uma rotina, é uma coisa que muitas vezes as pessoas fazem, por exemplo, quando você tem essa questão de sócio-torcedor, né? São pessoas que vão todas as semanas, muitas vezes, às vezes 2 vezes por semana, né, pro estádio. É uma coisa, assim, muito doida, assim, pra mim isso é uma coisa, assim, muito esquisita, assim, de você ter uma... E é muita gente, são milhares de pessoas que fazem isso aqui, por exemplo, no Ceará, né? Eu particularmente, eu já fui pra jogos... Sexta-feira, o jogo começava sexta-feira, 9h45 da noite. Sexta-feira, 9h45 da noite. E eu não vou, por exemplo, pra uma balada sexta-feira, 9h45 da noite. Teve jogos recentemente de 9h30 da noite, a quarta-feira. Isso. Meu Deus do céu, tipo... Eu já peguei horários piores. Quando o Ceará tava na Série B, por exemplo, já teve jogo terça-feira, 9h45 da noite. Terça-feira, 9h45 da noite, eu tendo que no outro dia, tá? E eu era torcedor, não trabalhava ainda no clube. E no outro dia eu tinha que estar no meu trabalho, na minha empresa, 7 horas da manhã. Sim. Estar no trabalho 7 horas da manhã. Então, assim, eu chegava em casa meia-noite e meia, quase 1 hora, para me acordar mais, tipo, 5h30, 6 horas, Sim. para estar no meu trabalho 7 horas. E eu... Isso De boa. Tranquilo. Mas se você me convidar, por exemplo, para uma churrascaria 10 horas da noite, numa terça ou no sábado ou no domingo, eu não vou. Infelizmente eu não vou. Mas eu vou. Vamos voltando pro som. Tem uma questão básica, né, do som que assim, eu acho que tem umas coisas de som de estádio que eu acho que nem me interessa muito. Eu acho que me interessa muito essa questão da rádio, né? E também a questão da plateia, do torcedor, né? Tem outras questões tipo o árbitro, as próprias o apito, né? Algumas coisas que acontecem ali sonoras que eu acho que são muito... Não me interessam muito, assim, porque é muito da regra do jogo, não é muito da vida, às vezes, do jogo. Mas também tem a questão das músicas, que são cantadas pelo público. E a música básica seria o hino do seu time. Sim. Né? Só que às vezes eu percebo, assim, falando como um noviço, né, assim, de admirar futebol, que o hino nem sempre é a música mais sagrada de um time. Assim, às vezes é uma música que outro time canta, mas você gosta tanto, por exemplo, eu sei que tem uma música que é baseada naquela...
Como é que é essa música? White Stripe, né? É, White Stripe. E aí, porque eu não tô lembrando o nome da música, mas White Stripes é o nome da banda, É, né? White Stripe é o nome da banda. E Eu também não sou o nome da música, o não. Mas... Botafogo canta uma, o Ceará canta Na verdade, uma. essa música, ela foi lançada no futebol durante a Copa do Mundo, né? Sim. Da Copa do Mundo de 2014. Quando acontecia um gol, o sistema de som do estádio, das arenas, soltava. Tan, 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 Ah. tan, tan, Onde é tan, que foi a tan, Copa de tan, tan. 2014? Aqui no Brasil. Ah, sim, foi 7x1. Tan, 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 tan. E aí o pessoal se empolgava, né? Percebe-se, né? Percebe-se que realmente eu não ouvi isso, né? Eu não sei nem o que eu tava fazendo em 2014, pra falar a verdade. Meu Deus. Mas aí, assim, começou ali. Ela começou a ser introduzida no futebol ali. No futebol nacional, né? Uhum. E aí as torcidas gostaram e tal. E aí algumas torcidas adaptaram a melodia, né? E adaptaram ali algumas letras e hoje aplicam aí no futebol. Como você falou, Ceará, torcida do Ceará, do Botafogo. E eu percebo que as torcidas muitas vezes A torcida do Flamengo também elas tem. repetem muito mais essa do que muitas vezes o hino, assim. Eu sei que o hino perpassa décadas, né? O hino seria o que seria o concurso em termos de imbatível em termos de atravessar gerações, né? Assim, mas eu percebo assim que, por exemplo, a torcida do Fortaleza ou a torcida do Ceará, eu percebo elas cantando menos no estádio o hino do time e mais essas músicas específicas e mais também músicas de provocação para outra torcida. Assim, falando especificamente das nossas torcidas, né? As arquibancadas daqui, elas tradicionalmente elas foram produzidas, a gente pode dizer assim, através do ritmo do funk. Uhum. Então aquela batida do funk, né? Aquela batida ali, ela, pra mim, por exemplo, ela se assemelha muito à batida do coração. Mas tem a ver, sim. Aí, assim, e aí por isso também fazia parte do meu ritual ir pro estádio ouvindo funk. Funk da música da torcida organizada, por exemplo. Porque ali eu já me envolvia, ali eu já ficava no ritmo. Eu já ficava já agitado, elétrico. E eu precisava daquilo ali. É como se fosse uma droga natural, vamos dizer assim. Eu já ficava ali já no clima. E eu fazia isso e muitas pessoas fazem isso ainda até hoje. Então, o ritmo das arquibancadas aqui no nosso estado, por muito tempo foi o funk. Ainda é o funk. O funk ainda é o carro-chefe. Hoje em dia, tem torcidas que já pegam uma música ali de rock, já dão uma adaptada. Esse processo fora do Brasil, ele é mais natural. Uhum. Aqui no Brasil, ele tá começando a engatinhar. Ele está começando a mudar isso. E especificamente aqui no nosso estado, né? E o hino, falando do hino em si, eu sempre vejo as duas torcidas aqui, as duas grandes torcidas daqui, cantando os hinos sempre antes do jogo. É como se fosse o carro-chefe. A gente vai cantar primeiro o hino, para a partir do hino a gente cantar as outras músicas. Uhum. E aí o hino introduz a partida. Sim. Começou o jogo. A partir do hino começa o jogo. E aí depois vem as outras músicas. E aí ao longo do jogo, dependendo de como o jogo vai acontecendo, favorável ou não, e aí volta o hino em determinado momento do jogo. Sim. Mas eu sempre vejo as torcidas cantando. Eu percebo que as organizadas elas são muito centrais nisso, né? As torcidas organizadas, porque elas têm as pessoas que levam aos instrumentos musicais. Tem a bateria, né? E tem os puxadores, né? Que Mas chamam de puxadores. as organizadas elas são relativamente recentes, né? Elas são da década de 80 pra cá, Isso, final da década de isso, 70 pra cá, né? isso. Isso estou falando no Brasil, acho que é de 70 pra cá, né? Os movimentos de torcida organizada aqui no Brasil, eles começam final dos anos 50, 60, mas começam mais fortes a partir de 70. Sim. E aí tem uma outra questão também, que é a questão do regime que nós vivíamos, né? Regime militar e tal, e era meio tinha uma opressão ali e era uma válvula de escape para os torcedores também, isso falando especificamente de São Paulo, né? Sim. Então, o pessoal em São Paulo, eles tratavam muito de uma forma muito política, né? Sim. E tratam ainda até hoje. Mas antes, então, é mais antigo do que eu imaginava, na verdade, porque antes
eu fico sempre imaginando assim, como é que era o movimento de você fazer música no estádio antes disso acontecer, entendeu? E é muito interessante, esses dias, inclusive eu te mandei esse vídeo de um campeonato de futebol que estava acontecendo dentro de um presídio, E eu assisti todinho. né? Eu assisti E você todinho. percebe que tinha banda ali, Tinha, tocando. tinha. Né? Tinha uma torcida de presidiários mesmo, vendo o jogo acontecer. Era o que? Real Madrid contra... Eu não vou lembrar o nome, Alguma mas coisa assim, né? era Real E Madrid. aí, os Era. próprios presos fizeram Mas eu assisti o time do todinho. Real Madrid e o time do, né? PSG, eu acho o time. E, Acho que era PSG. não acho que é. Mas enfim, de qualquer forma, interior do Pernambuco, né? Era. E bem interessante porque tinha banda mesmo ali. Então, E mesmo praticamente não tinha ali. espaço para eles ficarem, né? É, E eles ficaram. E eles conseguiram ficar, assim, é, sem atrapalhar o jogo, aham. um limite, assim, bem reduzido. Eles conseguiram ficar lá, cada um do seu lado, assim, fazendo a festa como podia. E E aí é é bem muito interessante o vídeo. interessante porque você vê os elementos básicos de uma torcida. A torcida tem que ter um time, né? A torcida tem que ter elementos visuais, que eu acho que eles também tinham umas faixas, alguma Tinha, coisa assim. tinha, tinha faixa e Mas tinha ele sinalizador. tem que ter. Muito doido, né? Mas ter sinalizador dentro do É. presídio. É porque, assim, na verdade, existe uma diferença, né, entre o sinalizador Mas e o pisca, né? Que a gente chama de pisca, né? Porque, na o verdade. negócio tava caindo fogo, basicamente, ali, né? Mas assim, é porque. Mas aquilo não chega a ferir, sabe? Porque Aham, é só um pisca que você fica aqui e cai só uma faísca. Aquilo ali não vai te machucar. entendi. Então, você sabendo manusear bem, E não também vai. imagino É que diferente do os sinalizador caras que naval. foram autorizados para estar naquele lugar ali também deviam estar com um bom Ali com comportamento também. certeza teve uma permissão, Sim, ninguém vai fazer. teve um trabalho Até prévio porque ali. foi transmitido, né? Aham, Tem um, tem um outro trabalho ali aham, de registrar aquele sim. momento. E também teve. E aí, indispensavelmente, existia uma banda ali. Por mais que seja uma banda, assim, tipo, basicamente de percussão, que é basicamente o que se ouve, né? Porque, por exemplo, existem registros, se você for ver, no começo do século XX, de bandas que no intervalo tocavam, coisa que nos Estados Unidos ocorre, né, em alguns esportes. Durante o intervalo, tocava-se algumas bandas cívicas, bandas do exército, banda da polícia. Tocava durante o intervalo para dar uma divertida na torcida enquanto o time se repousava, dava aquela respirada no intervalo entre um tempo e outro, né? E isso é muito interessante, que você tocou num ponto aí que é central, assim, com relação à questão da música, que tem relação com a questão da agógica, que é o estudo da velocidade da música, né? E aí você tem, eu não vou lembrar, que tem Allegro, Allegrato, Andante, não sei o que eu não sei exatamente decorado, mas que varia ali por volta de, eu acho que é em torno de 50, 60 batidas por minuto, até cento e poucas, 130, 140 batidas por minuto, que é justamente onde está a batida do coração ali. Uhum. E a maior parte da música que nós temos no universo, na história universal, é justamente dentro do ritmo do coração humano, né? Então, parece que assim, estamos lidando com excitações hormonais, de adrenalina, de cortisol, de outras coisas. Para isso correr bem, nosso coração tem que estar muito bem envolvido, né? Eu tô falando como um leigo aqui, eu não Uhum. sou um conhecedor desse funcionamento específico do nosso corpo, mas só conjecturando aqui. E nós usamos a música como um método de controle disso, de excitação mesmo, né? E de união também. Porque no momento que todo mundo tá naquela todo mundo tá no coração no mesmo ritmo, assim, né? A gente imita, a gente segue. E aí é muito doido, assim, porque a gente percebe que não é porque existe futebol que existe a música, mas a música existe ali dentro para controlar um sentimento, né, para guiar um sentimento que é em comum de todos ali e tornar uníssono, assim, né? É um negócio que eu acho muito incrível, assim, essa questão da batida do coração e a geração da música no estádio. E falando disso especificamente, aqui no nosso estado, né, falando desse envolvimento da bateria em si, as baterias das torcidas organizadas aqui, elas têm cerca de
10 a 12 integrantes. Então, se você pensar bem, por 10 a 12 integrantes numa bateria é muita gente. Uhum. É muito, mas o estádio é grande, precisa, tranquilo. Mas, de repente, um bumbo ali, ele já fazia barulho suficiente para começar a instigar o torcedor. Sim. Então, aqui são várias pessoas tocando vários instrumentos. Uhum. E sempre começa com movimento, que começa com... Aí o pessoal começa a bater as palmas. Uhum. Então, esse som é o gatilho. Uhum. É o gatilho para todo mundo começar a se envolver, começar a cantar, pular. E a partir disso, as pessoas não param. Sim. Não param, assim. E não é só a torcida do Ceará, a torcida do Fortaleza também faz a mesma... Então, assim, por isso é que eu digo que é interessante você ir assistir um jogo de futebol sem se envolver com a partida. Só como um espectador mesmo. Você tá ali sentado, você olha para um lado, olha para o outro, percebe o movimento de um lado, percebe o movimento do outro, você vai se envolver. Naturalmente, você vai entrar no ritmo. Uhum. E aí ali você escolhe o lado que mais te agrada. Sim. E eu sou um cara bem lógico, assim. Né? Eu gosto de entender explicação para o que existe, né? E assim, eu tô tentando me educar para tentar parar de explicar futebol, assim. Parar de explicar a reação das pessoas, assim, sabe? Não dá pra explicar. Porque... Às vezes você não dá pra explicar. Você sabe que sobre isso tem um caso interessante. Só fugindo um pouquinho aqui do som, mas falando sobre reação. Eu li uma vez, em algum artigo aí pela internet, que uma das prova final de uma igreja evangélica pro integrante virar pastor era uma partida ele passar por uma partida de futebol. Pra ele não xingar. As reações dele durante a partida iriam dizer se ele estava aprovado ou não para ser um pastor. Você vê como é louco esse envolvimento. E eu conheço pessoas que são evangélicas e que quando... E aí eu não estou longe de mim me envolver com religião, não tem nada a ver com isso. É só pra gente continuar nesse assunto sobre reações de futebol. E eu conheço pessoas que são pacatas, serenas, tranquilas, de boaça, como a gente fala, Sim. de boaça no dia a dia. Sim. Mas quando entra para disputar a partida de futebol, é outra pessoa. Sim, não, e isso tem tudo a ver com o som, assim, apesar de que não... Você me lembrou de um exemplo? Ai, meu Deus. Eu tava comendo um churrasquinho uma vez, nesse churrasquinho de calçado assim, né? Então fui lá andar de skate, correr, sei lá, não sei o que eu vou fazer. Mas na volta, fui parar nesse churrasquinho e fui comer um churrasquinho. E aí tinha um cara do lado e falou, pô, mano, a gente não vai num racha faz muito tempo, né? Ele falou, pois é, aquele racha lá da igreja que a gente ia. Aí ele falou, pô, não vou mais lá. Ele falou, por quê? Não, porque chegava e soltava um palavrão tal, soltava um palavrão tal, soltava um palavrão tal. E aí uma vez chegou o pastor lá e me puxou pra falar assim, Sim. Irmão, por favor. É o som que incomoda, né? É o som que incomoda. Não fale essas palavras aqui, não pode. Aí ele falou, poxa, quer dizer que eu não posso falar nenhum? Aí citou de novo Sim. palavrão. Assim, conversar eu falei que as pessoas falam palavrão aqui, é porque eu não me sinto muito à vontade de falar palavrão. Mas ele falou, poxa, não posso nem falar isso, não vou vir mais pra cá não. Então ele preferiu, né, outra questão sonora inerente ao futebol, isso no caso da pelada e também no caso da torcida, né? É que ele preferiu não jogar a bola mais do que jogar a bola sem poder ter essas expressões vocálicas que ele queria ter. Né? É um negócio muito doido, assim. Assim, eu particularmente, eu acho impossível você tá numa arquibancada e não xingar. Eu acho que não dá, sabe? Eu simplesmente acho que não dá. E aí eu fui criado assim, mas enfim, assim, eu acho que não é do jogo. Assim como não é do jogo você assistir em silêncio, né, ali, você só bater palma, também é do jogo, também não é do jogo você não xingar. Sim. Não tem como você não xingar. Aqui dali é uma disputa. Sim. É um querendo vencer o outro. E ninguém vai entregar o jogo, o gol de graça. Uhum. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. E você se envolve de tal forma que você acaba falando mesmo. Você fala, você xinga
já era. Quando você percebe, e aí você pode tentar se educar ao longo dos tempos, tal, você, pô, e aí então outra questão, né, até de homofobia mesmo, que tá mais latente hoje no nosso futebol, e é certíssimo, é corretíssimo. E aí você vai se educando, né, pra você não... Eu acho que você não tem como você não xingar, mas tem como você não ultrapassar certos limites. Mas mesmo, eu concordo com você, e eu concordo demais, porque eu não sou, né, tipo assim, você falou que não acha possível, quando eu fui pra estádio eu não xinguei, assim, eu fiquei chateado, eu fiquei assim, Mas é porque você não tem identidade. não, sim, eu não tenho essa identidade desenvolvida, mas é coisa porque mesmo quando você não cai, por exemplo, num crime de homofobia, por exemplo, você às vezes cai numa apologia à violência, por exemplo. É Não uma só, coisa que... não só homofobia, né? Nós tivemos casos também de racismo, né? Não, tem o racismo, tem a homofobia, tem a apologia à violência, falando Sim. que vai matar, falando que vai queimar, falando que vai... Nossa, tipo, é extremamente agressivo, assim, é uma coisa... Assim, falando sobre o matar em música, ou música de torcida, ou música, ou até mesmo num gesto, numa ação, é interessante como muda, né, de país para país. Por exemplo, você falar, eu vou te matar, ou você colocar a palavra matar, ou qualquer outra coisa que remeta à violência. No português, você vai pensar que, pô, o cara quer matar o cara mesmo. O cara quer destruir o cara. Uhum. E você levando para o castelhano, por exemplo, para as arquibancadas na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Uruguai, eles usam muito o matar. Só que eles usam matar no sentido de derrotar. Sim. Não é matar para tu nem existir mais. Ele quer te derrotar. O matar ali tá associado à derrota. Entendi. Eu vou te derrotar ali. Sim. Entendeu? Vou te derrotar, tu se levanta para te derrotar de novo. Sim. E tem várias e várias músicas assim, e assim, quem puder e gostar de estudar as músicas, as canções, né, de torcida organizada, por exemplo, lá no meu site tem uma aba que é os sons da torcida, que tem alguns textos que tem tradução, Qual né? o site de novo? Dentro do campo.com.br. E tem canais de YouTube também, como o Canto das Torcidas, por exemplo, um canal de YouTube muito bom, que ele traduz as letras de várias torcidas ao redor do mundo, não só aqui do nosso continente, né? Mas do continente africano, asiático, então muito legal, muito legal. O Canto das Torcidas, muito bom. E aí, falando especificamente das torcidas argentinas, por exemplo, que é as que eu mais estudo, assim, as que eu mais gosto, e dá pra ver aqui, né, também, que eu gosto muito, né, Não tem nenhum clube brasileiro que tem? Não tem. Aqui A única coisa brasileira aqui é a CBF. a camisa da seleção brasileira, Uhum. que é da Copa de 2014, que eu comprei empolgado. Que foi no Brasil. Não, desculpa, 2018. Que foi na Rússia, esse eu lembro. Que foi na Rússia. Foi a última. Tem a da Holanda, pode puxar aí, por favor. Isso aqui. Essa é da Holanda de 74, uma camisa retrô. E também é mais pesada, né? Você percebe que não é mais. O né? tecido é diferente, né? Uhum. Que ela é do Carrossel holandês, né? Que é um time que encantou, enfim, tem uma história muito bonita, que era capitaneada pelo Cruyff. Você percebe que o branco não tá entendendo muito, mas tudo bem. Tem uma do Uruguai, que essa do Uruguai é da Copa de 2014, que é uma seleção que eu gosto muito. Tem a da Inglaterra, que também é uma seleção que eu gosto muito. Tem a da Argentina, que eu ganhei com o meu nome, que tá até saindo aqui, mas enfim. Aí tem a do Rosário Central, que é um clube argentino que eu gosto muito. Se eu tivesse nascido lá, eu gostaria muito de torcer por ele. Enfim, eu acompanho os jogos pela internet e tal. E gosto muito da torcida deles, assim, o envolvimento da torcida, o que eles fazem na arquibancada lá é muito, muito bonito, assim, não só visual, mas de música também. E tem uma do Boca Juniors, que também é um time argentino, mas aqui é mais por causa do Riquelme, né? Que aqui tem Roman, que é o primeiro nome dele, Roman Riquelme, que é o meu maior ídolo no futebol, assim. Então, Entendi. essas são as camisas. E aí você percebe claramente, das 7, 3 são ali da Argentina.
E falando das torcidas, né? Engraçado que não tem aqui da torcida que eu mais admiro lá, que é a do São Lourenço. Uhum. Que ele tem letras, assim, fantásticas, assim. Letras fantásticas, assim, sensacionais, assim. Não que falam sobre a relação do clube com o bairro deles, histórias do time, histórias de jogadores. Então, a torcida do São Lourenço é a torcida que mais me encanta, assim, pelas letras e pelo ritmo, porque, por exemplo, o São Lourenço não tem bateria. É gogó. É só no gogó, só no bater na palma e cantando. Não tem bateria. Não tem a bateria como é aqui. Tem um outro instrumento ali, uns 3, 4, 5 no máximo, mas não tem uma bateria tradicional como é aqui no Brasil, por exemplo. Ou uma charanga, né, como a gente tinha antigamente aqui com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo foi a primeira torcida, uma das primeiras torcidas que levou instrumentos para arquibancada. Sim. Que levou a charanga, né? Sim. Que era a charanga do Flamengo, né? Conhecidíssimo, assim. Mas eu não sei. Tu nunca ouviu falar nisso, não? Não. Então quem puder pesquisar, botar no Google charanga do Flamengo. Bora colocar uma imagem aqui, pronto. Colocar. Charanga do Flamengo. Você me manda essa imagem. Eu mando a imagem. Pronto, tá aqui. A imagem que o Gabriel mandou está aqui. E aí a charanga do Flamengo é tradicionalíssima e foi um dos primeiros clubes, assim, uma das primeiras torcidas a levar batuque, né? Batuque, a gente pode chamar assim. Batuque para arquibancada. Percussões, batuque para arquibancada. Mas assim, nesse universo que você está falando, além da sonoridade do batuque, né? Além da sonoridade da percussão, existe a sonoridade da letra em si, né? Acho que essa conversa sobre a percussão, ela é mais universal. Já a da letra, ela se torna um pouco mais regional. Não regional só em termos de linguagem, né? Mas também regional em termos de local mesmo, assim. Eu imagino que a nossa forma de se expressar aqui no Ceará, ela sonoramente é muito diferente da forma de se expressar no sul do país, por exemplo. E eu acho que isso se reflete muito em letras, né? Claro, algumas coisas são muito parecidas, até porque uma torcida, né, às vezes usa a mesma música que a torcida tá usando e repete essa letra e tal. Muda uma palavra ou outra. Mas indo para a esfera entre países, assim, como é que a gente pode tentar entender essas letras? Você já puxou aí a Argentina e o Brasil, então poderia ser uma questão entre os dois, né? Assim, a Copa de 2014, ela que foi aqui no Brasil? Que foi no Brasil. A Copa de 2014, ela trouxe uma realidade um pouco diferente aqui, sabe? A torcida brasileira, para a seleção brasileira, ela não é a mesma torcida para os clubes. Então isso é interessante, assim. Eu, por exemplo, não torço, apesar de eu ter a camisa da seleção brasileira e tal, ter comprado, eu não torço pela seleção brasileira. Se o Brasil perdeu de 7-1 naquele dia, e eu fiquei tranquilo. Se o meu time perde de 1-0, eu fico estressadíssimo. Entendeu? Mas, e aí se for 7-1, então, né? Nem se fala. Mas, enfim, na semifinal, então. Mas o Brasil perdeu de 7-1 na semifinal, eu fiquei tranquilo. Já o torcedor argentino, não. O torcedor argentino, ele carrega consigo, assim, a mesma paixão do clube para a seleção. E aí, o público que veio, e aí falando novamente do público que foi ao estádio na Copa do Mundo, né? O público argentino que veio acompanhar a Copa do Mundo aqui, ele era um público de torcida, de estádio lá. E aí, quando ele chegou aqui, que o público brasileiro viu aquele público, o público brasileiro que estava indo para os estádios, que não era, em sua maioria, acostumados àquele dali, meio que tomou um choque, assim, pô, quem são esses caras? Como é que esses caras chegam aqui e estão cantando desse jeito? Por que eles, sabe? Você percebia que tinha essa diferença. E aí eles já chegaram já com uma música que irritou todo mundo, assim, né? Que era aquele Brasil, decime que se siente, né? Que é Brasil, decime que se siente, tener em casa tu papá, te juro que aunque passem os anos, nunca nos vamos olvidar. E aí tem um trecho que é ofensivo, né? Que eu não vou cantar. Mas é assim, Brasil, me diz o que você sente, ter na sua casa o seu pai. E aí eles falam, né? Por mais que não seja verdade, por mais que o Brasil sempre bata na Argentina, mas a Argentina venceu o Brasil em 90, numa Copa do Mundo. E isso pra eles, pronto. Acabou-se. Entendeu? Sim, então, e agora, ano passado, numa copinha que teve aí
Oriente Médio, não foi? Isso. Então, interessa. Não interessa, o Brasil tem 5 Copas do Mundo Sim. e a gente só tem 2. Não interessa. Uhum. Pra eles isso não interessa. O que interessa é que eles ganharam uma Copa do Mundo no Brasil. Sim. Não, O que é verdade. Mas em verdade, assim, aquilo que a gente tava falando, né, de encontrar lógica no futebol, assim. Futebol não é matemático. O seu time sempre é o maior campeão, mesmo que não necessariamente seja. Assim. Exatamente. E o Brasil, por exemplo, já venceu a Argentina em Copa do Mundo em 82. Uhum. Venceu bem, 3-1, tal, dando espetáculo e tal. Não era uma eliminação direta, eram grupos, né? Era um outro tipo de competição. E a Argentina eliminou o Brasil. A Argentina mandou o Brasil para casa, literalmente. Uhum. Ganhou do Brasil e mandou. E aí eles cantaram essa música, e essa música irritou todo mundo. Só que essa música é uma música adaptada que a torcida do São Lourenço já canta. Uhum. E é uma música que a torcida do São Lourenço tirou de um rock do Creedence, que é Creedence Clearwater Revival, né? Que é uma banda, né? Uhum. Creedence Clearwater Revival, né? Isso. Que é... Ixi, eu não vou saber, não vou nem cantar, não vou nem me arriscar. Mas enfim, é a mesma melodia, eles pegaram a melodia e adaptaram, você pode até procurar depois. Eu vou te mandar se tu quiser colocar aqui, se der pra colocar, se o copyright aí no... Não, coloca só qual o nome da música, então quem quiser ler. E aí eles adaptaram, então é isso. Eles pegaram uma letra de um rock, adaptaram para arquibancada do São Lourenço, e a torcida da Argentina pegou essa letra, que muitos que cantaram, inclusive, nem torcem pelo São Lourenço, são até rivais, mas para empurrar a seleção argentina, eles adaptaram, e também para irritar o torcedor brasileiro, né? Eles cantaram isso. E aí, depois desse movimento, a partir desse movimento, 2014, a gente começou a ver mais aqui no Brasil as torcidas tentando trazer mais essa cultura sul-americana para a arquibancada brasileira. Com bandeirinha, com faixa, né? Que são os trapos, né? Chamados trapos lá na Argentina, que é uma faixa com as cores da equipe, ou uma faixa com pintado ali com o seu bairro, com o nome do seu bairro, enfim. Ou algum dizer ali, sei lá, tipo time do povo, ou Leão do PC, ou Mengão, ou Coringão, sei lá. Tubarão da Barra. Tubarão da Barra, né? Sei lá. Mas enfim, o trapo é isso, uma faixa com alguma frase ou alguma palavra ali pintada. E também as letras, né? Hoje, a torcida do Flamengo, do Vasco, a torcida do Vasco faz muito bem, inclusive, com instrumentos também. Do Fluminense, a torcida do Corinthians é mais tradicional, a torcida do Corinthians não se envolve não, do Palmeiras. As torcidas de São Paulo elas são mais tradicionais. Mas as torcidas cariocas e também as torcidas cearenses, elas estão tentando adaptar isso. Essa letra, né? Essas letras pra cá. E tem sido bem legal. E tem várias letras, assim, legais. Uma das que eu mais gosto, por exemplo, é de uma campanha, falando de adaptação, né? É de uma campanha... Na década de 80, a polícia de Buenos Aires fez uma campanha para que o argentino, quando ele saísse de casa, de férias, né, em janeiro, ali no começo do ano, ele não deixasse o seu cachorro em casa sozinho abandonado, literalmente abandonado. E aí eles lançaram um jingle, né, na época, né? Bob, meu bom amigo, este verano volverei a estar contigo, né? E Bob, no caso, é o cachorro, né? Bob, meu bom amigo, no verão eu vou voltar a estar contigo. É assim. E aí tem a sequência. E as torcidas adaptaram aquilo para arquibancada. E aí a torcida do Boca Juniors, por exemplo, canta Boca, meu bom amigo, esta campanha volverei a estar contigo, te alentaremos de coração. Esta trinchada que te quer ver Isso canta até hoje. Isso canta até hoje, não só a torcida do Boca Juniors, todas. Então é muito legal você ver como eles conseguem adaptar músicas, que é um jingle, para uma campanha solidária, a gente pode dizer assim, e eles adaptaram e fica massa, e fica muito massa. Mas nem tudo que, e aí falando sobre regionalismo, né, nem tudo que é legal lá vai ser legal aqui. A gente tem que respeitar essas condições culturais. Sim. Então, assim, não é porque essa música fica legal lá, de repente se eu traduzir ela para o português, ela não vai ficar tão legal. Então não adianta você forçar, não adianta a torcida forçar. Isso é uma coisa muito natural. Som na arquibancada ela é uma coisa muito natural. Sim. Muito natural. Não adianta forçar. Por mais que você force, por mais que você tente, ela não vai pegar. Só pega
se tiver ali um engajamento mesmo. Se todo mundo entender assim, pô, isso é nosso. Isso é Aquela coisa coisa de nossa. ser uníssono, né, de você. Isso é coisa nossa. Isso é coisa nossa. Sim. Isso me identifica. Uhum, Se não me identificar, por isso que o funk identifica o torcedor cearense, por exemplo. uhum, O torcedor cearense ele foi moldado com o funk porque as torcidas organizadas começaram ali na década de 80, em que o funk começou a crescer no Brasil, e aí em 90 estourou, e aí o funk estourou nas arquibancadas daqui. uhum, E aí também tem outras torcidas de fora, né? Por exemplo, na Inglaterra tem uma história muito legal que é a história do Liverpool, né? Que é o como se fosse, mal comparando, mas é como se fosse o Flamengo de lá, o time de maior torcida e tal, enfim. E aí o Liverpool tem uma música, né? Que é We'll Never Walk Alone. uhum, Que é você nunca, é uma frase, né? Você nunca vai estar sozinho. Que essa frase é uma música que você falou que, que o exército levava bandas uhum, para ali animar a torcida na hora do intervalo. Lá na Inglaterra, antes do jogo começar, no estádio do Liverpool, eles tocavam tipo top 10 das paradas da Inglaterra antes do jogo, no sistema de som. Top 10. Um dia tocou essa música, uhum. que é uma música lá dos anos 50, 60. E essa música tocou. E essa música tocou um dia e a torcida cantou ela com mais veemência. Eles se identificaram. Isso que eu falei, é nosso. Uhum. Entendeu? Eles ouviram, o cara tocou no sistema de som, eles ouviram, pô, é nosso, isso é nosso. E aí depois disso eles puxaram pra si e cantam até hoje. Sim, E tradição. eles não têm um hino, mas esse é o hino deles. Sim. Sempre quando o jogo vai começar, eles estão lá com a faixa com a frase, né? E eles cantam. Uhum. E é muito bonito de ouvir. Uhum. É só a capela. Literalmente a capela. É muito bonito de ouvir. E assim, igual esses exemplos que eu dei aqui na Argentina e na Inglaterra e no Brasil, tem aí pelo mundo inteiro e é fácil de achar. Inclusive, recentemente, é tão doido isso. Eu tava no interior do Rio Grande do Norte e tava tendo um campeonato de futsal que envolvia várias cidades no interior do Rio Grande do Norte. E não tinha banda na torcida, era futsal, né? Então tinha algumas diferenças do que a gente tá falando aqui. Mas esse som das torcidas e essa coisa assim de, sabe, era muito forte, assim, mesmo assim, né? E assim, eu não estive em tantos jogos, né? Eu estive em menos jogos do que eu me sinto apto para falar sobre, então talvez realmente tivesse as bandas e tal, não sei. Mas é engraçado como isso perpassa, seja, né, um campeonato brasileiro de Série A ou seja um campeonato de interior de futsal, assim, esse som da torcida, né? Essa vida da torcida. Porque faz parte, né? É Aham. aquilo que eu falei, assim. É uma expressão da alma, assim, quase, né? Uma expressão. É um elemento que compõe a partida de futebol. Aham. O som ele é um elemento que compõe a partida de Não, futebol, assim. não. E, como eu tô dizendo, não é isso. É que a partida de futebol é um elemento que compõe a vida da pessoa, né? Quem a pessoa é, como ela se fez como adulta, como pessoa, como uma, um- uma pessoa na sociedade, né? Uma pessoa no meio de outras. É, e isso é algo muito forte, assim, eu acho que realmente é algo que é muito diferente para quem cresce nessa força, né? E boa parte dos brasileiros crescem. Ou quem tenta na vida adulta se adequar a isso, né? É bem diferente. Tentar se envolver de alguma forma. Mas é aquilo que eu falei, assim, eu particularmente eu não vejo uma partida de futebol sem, sem som. Uhum, Uma partida de futebol sem som não é uma partida de futebol. sim, Ela é qualquer outra coisa, menos uma partida. Ela não tem alma. sim. Não tem alma. A alma do futebol é o som. Sem dúvida alguma, a gente pode dizer isso. A alma do futebol é o som e é a partir do som que tudo acontece ali na partida de futebol. Sim. Se você for para um jogo de futebol, e eu já tive a oportunidade de ir para um jogo de futebol que tinha, que tinha um público pequeno, que não cantou muito, que não se envolveu, especificamente
eu pude ver isso melhor porque não era o meu time, né? Eu tava lá para ver outros 2 times e tal. E aí eu consegui ver isso, assim, parecia um teatro. Uhum. Parecia que as pessoas estavam apenas apreciando o que acontecia em campo e não acontecia nada em campo. Sim. Porque não tinha envolvimento de fora. Sim. E eu fiquei assim, cara, isso é muito louco, assim. Assim como eu acho que todo mundo precisa ter essa experiência de viver um clássico rei, viver as emoções, viver esse envolvimento das 2 torcidas, esse embate, né, esse confronto das torcidas. Eu acho que nem todo mundo precisa passar por isso. Nem todo mundo precisa ir para um estádio de futebol para ver o silêncio que acontece ali. Então, não façam isso. não façam isso. Se alguém lhe chamar para um jogo que você acha assim, que não é encantador, que não vai ter muito barulho, muito som, não vá. Porque não vai ser uma experiência muito boa, não. Bom, então é isso, a gente tá chegando no final do nosso tempo. Eu queria agradecer demais ao Abreu por estar aqui presente. E eu queria, na verdade, deixar esse espaço agora, se você quiser deixar algum contato para conversar com você sobre alguma coisa. E também algum convite para visitar algum site, ver alguma coisa sua. Assim, na verdade, o contato que eu deixo, assim, quem quiser falar comigo, eu tenho um Twitter, né, e tenho um Instagram, né, mais especificamente, Instagram é AbreuNeto10, @AbreuNeto10, né, ninguém sabe porquê, né, mas enfim. Porque esse é o Conversão de Ofílicas 10. AbreuNeto10, e no Twitter você procura lá L Flaco Abreu, L Flaco Abreu. Uhum. E aí você pode mandar lá qualquer pergunta, qualquer dúvida, enfim, a gente conversar sobre futebol, que a gente sempre conversa. E aí eu queria só deixar algumas dicas de podcast para quem quiser se aprofundar mais no assunto e tal. Tem esse podcast aqui, que é o pessoal do Baião de 2, que é um pessoal que são nordestinos que moram em São Paulo, que falam sobre a cultura e o futebol nordestino. Então é meio que uma resistência lá, entendeu? Então, assim, essa aqui é uma seleção que nós fizemos ano passado dos maiores jogadores que passaram pelo futebol nordestino. Aqui tem alguns que passaram pelo futebol cearense, né? O caso do Lula Pereira, o caso do Marcelinho Paraíba, que não se destacou aqui, não está aqui porque se destacou no futebol cearense, mas passou aqui. O Sérgio Alves e o Jacozinho, desculpa, o Sérgio Alves e o Clodoaldo, que são os maiores da lista que se destacaram aqui no nosso futebol. E o Givanil também que passou por aqui, né, que é o treinador. Mas enfim, é uma camisa que a gente produziu lá, que a gente acha bem interessante. Se alguém se interessou, entre em contato comigo que eu passo contato da pessoa. E falando, além desse podcast, também tem um podcast do Som das Torcidas, que tem muita história, que é o pessoal lá, também lá de São Paulo, o pessoal da Central 3 produz, o Matias Pinto, ele produz lá o Som das Torcidas, falando também mais sobre letras de torcidas, e eu aprendo muito com eles, e muita coisa que eu falei aqui foi coisa que eu aprendi com eles, algumas coisas eu sabia, outras eu aprendi muito com eles, então é um toque que eu dou aí. Quem quiser seguir aí canais no YouTube, também tem o Canto das Torcidas lá, que eu já citei aqui mais cedo, e eu agradeço mais uma vez ao Branco por ter me chamado. Precisar, tô aqui de novo, falar de futebol sempre é muito bom, tem muita coisa que eu não podia falar aqui, né, que não era do tema, mas enfim, quiser falar mais sobre futebol, é só me chamar dos meus canais de contato aí, que a gente conversa mais. Foi um prazer. E que, assim, só para explicar, na minha conversa com o Abreu, a gente tentou focar muito em som, né? E também tentou não levar para nenhuma vertente clubista, nada... Eu acho que a gente conseguiu, né? acho que a gente conseguiu, acho que foi ótimo, assim. E no mais é isso, gente. A gente sabe que o Conversa Audiofílicas quase tudo é sobre som e tudo é sobre gente. E eu agradeço demais ao Abreu por estar aqui presente. No mais é isso. Se você tem alguma questão, coloca nos comentários, participa aqui com a gente, conversa. E se você também tem mais interesse no universo do som, vê outras conversas audiofílicas que a gente tem aqui, vê outros vídeos que nós temos no Audiofílico também. Temos análise de equipamentos, temos discussões em geral sobre som. Temos, enfim, questões técnicas sobre som, tanto no audiovisual quanto de gravação de som em geral. E no mais é isso, a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau!